Olá, tudo bem? Professor Tadeu com a disciplina Teoria das Organizações. Aula 3, parte 3. Nesta aula, iremos tratar da teoria da burocracia, que tem como objetivo conhecer as principais colaborações desta teoria para a administração, bem como as características da burocracia e o que a falta e o excesso dela pode causar às organizações. E tem como tópico descrição da teoria burocrática, vantagens e disfunções da teoria da burocracia e o conceito de objetivo organizacional. Relembrando a aula passada, nós estudamos os fatores de Heisenberg, as teorias dos dois fatores de MacGregor, os sistemas de Likert, a teoria das decisões, a teoria do equilíbrio organizacional e vimos que a teoria comportamental ela se preocupa com os processos organizacionais, com o comportamento das pessoas na organização e com o comportamento organizacional como um todo. Teoria da burocracia. Vejamos então do que se trata a teoria da burocracia. A princípio, a teoria da burocracia ela surge da necessidade de se estabelecer a ordem e a precisão nas empresas, buscando organizá-las de forma estável e duradoura com a cooperação de seus colaboradores, cada um realizando uma função especializada. Assim, serão abordados nesta aula as principais colaborações dessa teoria para a administração, passando pelo modelo burocrático das organizações, apontando as vantagens e desvantagens desse tipo de modelo e os tipos de autoridade. Vamos ver a importância da burocracia como uma forma racional de se estabelecer os critérios nas organizações, de modo a garantir a máxima eficiência. E, para entendermos a teoria burocrática, serão apresentados os tipos de autoridades que pode existir em uma organização e suas características. Vamos também observar as características da burocracia e o que falta e o que o excesso dela pode causar às organizações. Para isso, vamos partir da descrição da teoria burocrática. Vamos partir da descrição da teoria burocrática. Iniciaremos pelo aspecto histórico. No início do século XX, o sociólogo alemão Max Weber ele publicou uma obra com princípios e conceitos relacionados à burocracia. Porém, somente em 1947, quando essa obra foi traduzida para o inglês, que ela passou a ser reconhecida por muitos. E o surgimento da burocracia ele também coincide com o surgimento do capitalismo. E essa teoria ela nos apresenta um modelo de organização preocupada com as questões de crueldade, nepotismo e julgamentos tendenciosos e parcialistas, características típicas das práticas da Revolução Industrial. Estas preocupações poderão ser verificadas a seguir, com foco nas pessoas, no ambiente de trabalho e na estrutura organizacional. Vejamos algumas dessas características relacionadas à teoria burocrática. ênfase na estrutura, na eficiência, nas pessoas e no ambiente. Weber ele ficou famoso pela teoria das estruturas e autoridade. Ele salientava que o sistema moderno de produção racional e capitalista não se originou das mudanças tecnológicas, nem das relações de propriedades, mas de um novo conjunto de normas sociais,
Mais tarde, essas normas receberam o nome de burocracia, segundo ele. Mas para começar, você sabe, você tem um entendimento do que é burocracia? Pois bem, vamos aqui formalizar, amarrar esse conceito, para que fique claro a continuidade dos nossos estudos, do nosso estudo sobre burocracia. Então, burocracia é uma forma de organização humana que se baseia na racionalidade. Trata-se da tentativa de formalizar e coordenar o comportamento humano por meio da autoridade racional legal para se atingir os objetivos da organização. É um conceito não tão complexo, direto e bem objetivo. Então, para entender melhor o conceito e a contribuição da teoria da burocracia, é preciso a gente compreender os sistemas de controle social ou autoridade que fazem parte das organizações. Partiremos do conceito de autoridade. Esse é um conceito amplamente associado à teoria da burocracia. Então, a autoridade ela é a probabilidade de que um comando ou ordem específica seja obedecido. É a obediência voluntária às ordens ou decisões que são consideradas legítimas. Poder é a probabilidade de uma pessoa impor a sua vontade dentro de uma relação social, apesar das resistências expostas. Ele inclui o controle da situação e a manipulação das condições de modo a obter a obediência dos outros. Então, se atentem a esses conceitos, porque eles são cruciais à teoria da burocracia. Eles estão amplamente interligados. Então, vamos aqui fazer aqui uma relação de autoridade e poder. Como definição apropriada para muitos especialistas no assunto, a autoridade ela representa o poder institucionalizado e oficializado. Já o poder propriamente dito, ele implica potencial para exercer influência sobre as outras pessoas. É importante que essa diferença ela fique bem claro para vocês. Então, dessa forma, podemos dizer que a autoridade ela proporciona poder, ter autoridade e ter poder. Contudo, nem sempre ter poder significa autoridade. Exemplo, vamos a um exemplo que era para a gente poder fixar melhor essas ideias, esses conceitos. Imagine uma pessoa que tem um cargo. E por estar nesse cargo, ela tem o poder de definir algo de sua competência. No entanto, ela não pode ter autoridade para fazer com que as pessoas façam as coisas como ela quer. Só reforçando a ideia de autoridade, pode-se dizer que a autoridade ela depende da capacidade de justificar seu exercício, ou seja, sua legitimidade. E a legitimidade ela é o motivo que explica porque um determinado número de pessoas obedece às ordens de alguém, conferindo-lhe poder. A autoridade ela é legítima quando ela é aceita. Vejamos então agora os tipos de autoridades. A autoridade tradicional. Os subordinados nesse tipo de autoridade, eles aceitam as ordens dos superiores como justificadas, porque essa sempre foi a maneira pela qual as coisas foram feitas. Exemplo, um pai de família. Autoridade carismática. Os subordinados, eles aceitam as ordens do superior como justificadas por causa da influência da personalidade e da liderança do superior.
carisma é a qualidade extraordinária que não pode ser recebida em herança. Nós temos vários exemplos em nossa sociedade de líderes que eles são líderes por seu carisma. A autoridade legal ou burocrática, nesse tipo de autoridade, os subordinados eles aceitam as ordens dos superiores como justificadas, porque eles concordam com certos preceitos ou normas que consideram legítimas. Autoridade técnica, meritocrática e administrativa. É como as leis e as ordens legais. Às vezes nós executamos uma determinada ordem por conta, por exemplo, de uma lei. Vejamos então, por meio de um quadro comparativo, os tipos de sociedade e autoridade. Vejamos. A tradicional, tipo da sociedade patriarcal, patrimonialista e conservadora. Exemplo, clã, tribo, família, sociedade medieval. E a autoridade não é racional. O poder é herdado e baseado no uso da palavra senhor. A legitimação ela se dá por meio de tradição, hábitos, usos e costumes. E no ramo administrativo, a forma é patriarcal e forma feudal. A carismática, personalística, mista, arbitrária e revolucionária. Como exemplo, a gente tem os grupos revolucionários, os partidos políticos, nações em revolução. E a autoridade não é racional, ela não é herdada, nem delegável, e é baseada apenas no carisma. E a legitimação se dá por meio de características pessoais, tipo heroísmo, magia, né? O encanto que a pessoa transmite para outros, né? Poder mental e carismático do líder. Né? E no ramo administrativo, é inconsistente e instável, é escolhido pela lealdade e devoção ao líder e não por qualificações técnicas. Já o legal, racional ou burocrático é típico de uma sociedade que faz uso dos atributos da racionalidade, dos meios e dos objetivos. E como exemplo, nós temos os estados modernos, grandes empresas e exército. E a autoridade ela é legal, racional, impessoal, formal e meritocrática. E a legitimação ela se dá por meio da justiça da lei, promulgação e regulamentação de normas legais previamente definidas. E no ramo administrativo prevalece a burocracia. Vejamos então algumas características da teoria da burocracia, onde o poder legal, racional ou burocrático ele se torna a essência dessa teoria, a qual é baseada em caráter legal das normas. A organização ela é regida por normas e regulamentos estabelecidos. As decisões gerenciais elas são tomadas com base em regras, disciplina e controle. E de forma impessoal, tanto com os colaboradores da organização como com os clientes. Ou seja, o gestor, os líderes, eles tomam as decisões de acordo com as normas e regulamentos da empresa e não de acordo com sua vontade própria. O caráter formal das comunicações, né, nesse caráter, as organizações ela devem fazer suas comunicações por escrito, evitando duplicidade de entendimento. E para atingir a uniformidade de ações e de entendimento, a organização ela precisa manter tudo registrado e detalhado, para que todos possam entender. A divisão do trabalho racional. Divisão racional do trabalho.
Assim como na administração científica, o Max Weber também entende que as atividades elas devem ser divididas, desmembradas, para que qualquer pessoa possa se tornar especialista em um curto espaço de tempo. Então, essa é uma característica também bem conhecida da burocracia. A impessoalidade das relações. A distribuição das atividades ela é feita impessoalmente, ou seja, não considera as pessoas realmente como pessoas, e sim como cargos que elas ocupam. As regras, os procedimentos, eles são aplicados de forma uniforme e imparcial, não se levando em conta os aspectos pessoais e emocionais para diferenciar os colaboradores. Rotinas e procedimentos. A organização fixa as regras, melhor, as normas técnicas para desempenho do cargo, garantindo disciplina e controle da organização. É a questão do regulamento interno das empresas, né, das organizações a ser seguido. Competência técnica e meritocrática. Todos os colaboradores são selecionados e promovidos com base no mérito, na competência técnica e no seu desempenho, não havendo preferências pessoais e independentemente de características de raça, sexo, religião ou classe social. Outra característica assim, bastante evidente e observável, né, na teoria burocrática, né, nas instituições burocráticas, essa questão da meritocracia. E especialização e profissionalismo na administração. Os administradores que comandam as organizações, eles não são donos, acionistas ou proprietários. Eles são profissionais que trabalham por salários e que buscam a eficiência organizacional. Esses profissionais eles são treinados para atingir os objetivos da empresa de forma profissional, deixando de lado os aspectos emocionais e pessoais. A gente, à primeira vista, a gente imagina assim, então, o modelo burocrático é um modelo assim, bem duro, bem rígido. Realmente, o modelo burocrático ele apresenta essa rigidez, né, que pode ser observada esse aspecto rígido que pode ser observado. E com essas características, a teoria da burocracia ela traz para as organizações uma especialização das funções em que cada pessoa ela tem uma posição de trabalho bem definida. Na estrutura organizacional, é possível perceber claramente uma hierarquia de comando e de responsabilidade em cada nível. Com isso, cria-se uma previsibilidade, cuidado, não é imprevisibilidade, né? Cuidado com os termos. Cria-se uma previsibilidade do funcionamento da empresa por meio de regras e regulamentos, o que garante também a previsibilidade do comportamento dos seus membros. Com a racionalidade das ações, procura-se estabelecer julgamentos a partir das normas e dos padrões vigentes pela empresa, e não por vontade própria do tomador de decisão. Vejamos algumas vantagens da teoria burocrática. A racionalidade, especialmente em relação ao alcance dos objetivos da organização. É bem evidente a racionalidade. Precisão na definição do cargo e na operação de alguma atividade pelo conhecimento exato dos deveres. Rapidez nas decisões, uma vez que cada um conhece o que deve ser feito, por quem e as ordens e os papéis devem
tramitar e através de que canais eles serão estabelecidos. Univocidade de interpretação, que é garantida pela regulamentação específica e escrita. A informação ela é discreta, já que é passada apenas a quem deve recebê-la. Uniformidade de rotinas e procedimentos, o que favorece a padronização, redução de custos e de erros, é claro, pois os procedimentos eles são definidos por escrito. Continuidade da organização, que se dá através da substituição do pessoal que é afastado. Redução do nível de atrito entre as pessoas, pois cada funcionário ele conhece aquilo que é exigido dele e quais os limites entre as suas responsabilidades e as dos outros. Constância, uma vez que os mesmos tipos de decisões devem ser tomados nas mesmas circunstâncias. Isso se caracteriza a constância. A confiabilidade, pois o negócio ele é conduzido de acordo com regras conhecidas. As decisões elas são previsíveis e o processo decisório elimina justamente a discriminação pessoal. Bem, como antes a gente pôde apreciar as vantagens da burocracia, agora vamos nos deleitar sobre as disfunções da burocracia. Vejamos. Internalização das regras e exagero, apego aos regulamentos. Bem, as normas e os regulamentos, nesse caso, eles se transformam de meios em objetivos e passam a ser absolutos e prioritários. O funcionário ele adquire assim, uma espécie de viseira, né? E esquece que a flexibilidade é uma das principais características de qualquer atividade racional. Os regulamentos eles passam a ser os principais objetivos do burocrata, o que passa a trabalhar em função deles. Excesso de formalismo e de papelório. Essa disfunção é uma das mais gritantes disfunções da burocracia. A necessidade de documentar e de formalizar todas as comunicações pode conduzir à tendência ao excesso de formalismo, de documentação e, consequentemente, de papelório. Resistência às mudanças. O funcionário acostumado com a repetição daquele que faz, ele torna-se simplesmente um executor de rotinas e procedimentos. Qualquer novidade torna-se uma ameaça à sua segurança. E com isso, a mudança ela passa a ser indesejável, né, para esse tipo de inconsistência. Despersonalização do relacionamento. Então, assim, a burocracia ela tem como uma das suas características a impessoalidade. Então, assim, falou em burocracia, você rapidamente já associa a algo que é impessoal. No relacionamento entre os funcionários, já que enfatiza os cargos e não as pessoas, levando a uma diminuição das relações personalizadas entre os membros da organização. Então, essa é uma característica crucial, uma disfunção, né? Nem característica, né? Que a gente já considera uma disfunção crucial, essa impessoalidade excessiva da burocracia. Categorização como base do processo decisório. Então, a burocracia ela se assenta, se apoia em uma rígida hierarquização de autoridade. Com isso, quem toma as decisões
será aquele de mais alto nível na hierarquia. Superconformidade às rotinas e procedimentos. Bem, a burocracia ela vai se basear em rotinas e procedimentos, como a gente já viu. E como meio de garantir que as pessoas façam exatamente aquilo que delas se espera, as normas elas se tornam absolutas. As regras e a rotina se tornam sagradas para o funcionário, que passa a trabalhar em função dos regulamentos e das rotinas, e não em função dos objetivos organizacionais que foram realmente estabelecidos. Exibição de sinais de autoridade. Como a burocracia ela enfatiza a hierarquia de autoridade, então torna-se necessário um sistema que indique a todos quem está no poder. Daí a tendência à utilização intensiva de símbolos ou sinais de status, dificuldade no atendimento aos clientes e conflitos com o público. O funcionário ele está completamente voltado para dentro da organização, para as suas normas e regulamentos internos e para suas rotinas e procedimentos. E com isso, a burocracia, a gente usa até dizer que ela se torna esclerosada, porque uma vez que ela com essa atitude, ela fecha-se ao cliente, que é seu próprio objetivo, e impede totalmente a inovação e a criatividade. E as causas das disfunções da burocracia, elas residem no fato dela não levar em conta a chamada organização informal. E que existe, né, felizmente ou infelizmente, em qualquer tipo de organização. E nem se preocupa com a variabilidade humana, ou seja, as diferenças individuais entre as pessoas, e que necessariamente introduz variações de desempenho das atividades organizacionais. Vejamos então alguns aspectos relacionados ao excesso de burocracia e em contramão à sua escassez. Vamos lá. Na divisão do trabalho, quando há escassez da burocracia, há falta de especialização, bagunça, confusão. Já o excesso dessa burocracia vai gerar super especialização. Na hierarquia, a escassez vai gerar falta de autoridade e o excesso vai gerar autoridade e imposição. Com relação às regras e regulamentos, a escassez vai gerar liberdade excessiva e já o excesso, ordem e disciplina. Impessoalidade. A escassez gera ênfase nas pessoas e o excesso de impessoalidade, ênfase nos cargos. Seleção e promoção de pessoal. A escassez vai gerar apadrinhamento e o excesso gera excesso de exigências. A formalização das comunicações. Na escassez, gera ausência de documentos e informalidade. E o excesso, papelada e formalismo. A eficiência, com relação à eficiência, a escassez vai gerar uma desordem dessa eficiência. E já o excesso vai gerar rigidez. Então, com isso, a partir de toda dessa abordagem, o objetivo organizacional ele passa a ter o seguinte conceito, que um objetivo organizacional ele representa uma situação desejada que a organização busca atingir e transformar em realidade. Então, a eficiência geral de uma organização ela é determinada pela medida que essa organização atinge os seus objetivos.
Então, toda organização ela possui objetivos a alcançar, isso é evidente. E, consequentemente, todos os líderes, gestores, bem como seus colaboradores, eles também possuem objetivos. Então, com isso, a partir de toda dessa abordagem, o objetivo organizacional ele passa a ter o seguinte conceito, que um objetivo organizacional ele representa uma situação desejada que a organização busca atingir e transformar em realidade. Então, a eficiência geral de uma organização ela é determinada pela medida que essa organização atinge os seus objetivos. Então, toda organização ela possui objetivos a alcançar, isso é evidente. E, consequentemente, todos os líderes, gestores, bem como seus colaboradores, eles também possuem objetivos. Então, assim, vamos ver algumas funções desses objetivos. Funções dos objetivos organizacionais. Indicam uma orientação que a organização procura seguir pela apresentação de uma situação futura. Eles constituem uma fonte de legitimidade que justifica as atividades de uma organização. Servem também como padrões para avaliar o êxito das organizações, bem como servem como unidade de medida para o estudioso de organizações que tenta verificar e comparar a sua produtividade. Com isso, as organizações elas traçam seus objetivos de acordo com seus modelos de mercado. Pois bem, então, dentro da teoria da burocracia, vai surgir o conceito de homem organizacional, uma vez que, enquanto a teoria clássica ela caracterizava o homo economicus e a teoria das relações humanas o homem social, a teoria da burocracia ela focaliza o homem organizacional. É interessante você associar esses aspectos às suas respectivas teorias. E então, o que vem a ser o homem organizacional? O homem que desempenha papéis em diferentes organizações. Ele passa a depender das organizações em todos os sentidos, seja para nascer, viver ou morrer. Então, este é o conceito associado ao homem organizacional. Então, assim, na sociedade das organizações moderna e industrializada, essa figura do homem organizacional ela passa a ser bem sucedida e precisa ter as seguintes, algumas características de personalidade que eu vou citar aqui. Vejamos. Flexibilidade, que é saber lidar com as constantes mudanças que ocorrem na vida moderna, bem como na diversidade dos papéis desempenhados pelas organizações. Tolerância às frustrações, que é evitar o desgaste emocional decorrente do conflito entre as necessidades organizacionais e individuais, cuja a mediação ela é feita por meio de normas racionais, escritas e exaustivas às vezes, que procuram envolver toda a organização. Capacidade de adiar as recompensas. Isso aqui é interessante. Que é poder de estimular o trabalho rotineiro para alcance dos objetivos da organização, de priorizar as atividades profissionais em vez das preferências e vontades pessoais. Essas aqui são coisas que a gente pode até levar para a vida da gente, não é isso? Permanente desejo de realização. Outro fator,
interessante. Garantir a conformidade e cooperação com as normas que controlam e asseguram o acesso a posições de carreira dentro da organização. Isso proporciona recompensas e sanções sociais e materiais. Então, assim, conforme a gente pôde perceber com essas características, os líderes eles têm condições de atuar como um homem organizacional, né? E trabalhar com uma visão voltada para as questões internas da organização, mas sem se esquecer do que acontece fora da empresa. Isso é crucial. Ou seja, possuir uma visão de relação com o ambiente dessa empresa. Como resumo da aula de hoje, nós estudamos a teoria burocrática, que apresentou o conceito de autoridade racional legal como a melhor forma para se atingir os objetivos da empresa. Estudamos também os conceitos de autoridade, bem como as vantagens e desfunções da burocracia. Estudamos também o conceito de objetivo organizacional e a definição de homem organizacional. Até a próxima aula.